Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Vitor Vargas, eu moro aqui em Joinville, é uma cidade bolsonarista, praticamente. Aqui o Bolsonaro com certeza ganhou as eleições. E eu estou aqui acompanhando o término das apurações das eleições presidenciais. E como eu estou no vídeo da letra P, se preparem porque estamos chegando na reta final. E o Lula está ganhando e a gente não vai virar um comunismo por causa disso, mas eu preferiria o Ciro Gomes. Lembram dele, Ciro Gomes? Pois é, ele não foi para frente. Calhou de ter o Lula e o Bolsonaro no segundo turno. Então vamos ver aqui o restinho das apurações. E depois eu quero falar do presidente, do atual e do próximo presidente da República. A apuração, 99,8% das urnas apuradas, com 13% de diferença para Bolsonaro. Agora estamos com 97,88% de urnas apuradas, não chegamos a 98% ainda, e eu faço essa ressalva porque estamos quase chegando a 98% e ainda não podemos cravar uma definição. Eu não cravo. Podemos. É premonição. Com 50,76% de votos válidos. Deu PT. Lula assumiu a liderança já há algum tempo. 6,45, com Lula. 6,45, excelente lembrança. Ou com Bolsonaro. E ainda está mantendo aquela taxa de crescimento de 0,03%, 0,04% a cada atualização. 50,76 para Lula, 49,24 para Bolsonaro. Márcio, as urnas eletrônicas são confiáveis. Só tem Eu sou da área de TI. para entrar em estados onde Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo o chamado 7-3, como disse o Márcio Gomes. No Maranhão ainda tem 9% das urnas a serem apuradas. E no Maranhão, de cada 10 votos, 3 vão para Lula. Perdão, 7 vão para Lula e só 3 para Jair Messias Bolsonaro. No Alagoas, liquidado. Na Bahia ainda tem 2% dos votos. Aí, redutos bolsonaristas. Rio Grande do Sul, liquidado. Distrito Federal, liquidado. Roraima, liquidado. Goiás, liquidado. Não tem mais voto para vir para redutos bolsonaristas. No Ceará tem um pontinho só, pouca coisa. Paraná, liquidado. Rio de Janeiro, liquidado. Também não chega mais voto para o presidente de lá. Melhor Paraíba, Jair fechou. se acostumando. Tocantins, Lula venceu, fechou. Minas Gerais ainda tem 7 pontos percentuais. E a gente Minas é quem que decide. os votos são daquela região, mas ao norte ali, só um instante. Aumentou um pouquinho só em Minas, para te informar. Viu? Maravilha, manda pra gente. Maravilha. Com 54% dos votos não está apurados, torcendo, não. 50,05% para o ex-presidente Lula, 49,95% para o presidente Jair Bolsonaro. Faltam 5,5 pontos de urnas para serem apuradas. Minas Gerais. A diferença em Minas é a diferença que pode levar Minas a alguma não tem modificação. medo Neste momento, em que temos feliz. 97,96% de urnas apuradas. Olha, matematicamente é difícil, porque se você está... Ixi, Maria. Os votos, eles seguem uma tendência de distribuição. É difícil você ter um reduto num estado onde a proporção de 5 para um lado e 4 para o outro vai virar 10 para um. Então, é por isso que, seguidas as tendências, vou fazer aquela coisa que o Márcio odeia, né? Seguidas as tendências, com o estoque de votos significativo que ainda tem no país, sendo do estado do Maranhão e com menos de 5% das urnas ainda para serem apuradas em Minas Gerais, é tecnicamente possível, mais do que possível, provado, cravar que essa distância não diminui, ela, se fizer alguma coisa, ela aumenta. Porque a gente está percebendo a diferença constante. E porque, Márcio, só sobraram votos de vai dar em torno de 1.400.000 votos de diferença para o Lula. Matematicamente, é improvável, para não dizer impossível, que haja uma reversão. E matematicamente, a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva é, neste momento, trabalhar na a principal, não vai mudar a nossa vida. Ou a única possibilidade, por conta do estoque de votos que faltam. Que a gente estava na beira do precipício, a gente estava. Do ainda bem que a gente deu um passo atrás. O gráfico da aproximação e da ultrapassagem de Lula em relação a Bolsonaro. A gente está com um número definitivo na tarja, 98,13% de urnas apuradas,
50,78% para Lula, 49,22% para Jair Bolsonaro. E aí na sua tela você vê claramente que o início da apuração foi algo que... Gráfico interessante esse. Com o Lula vencedor e Bolsonaro derrotado, foi primeiro para o TSE, mas logo depois virou. Por quê? Porque os votos apurados, tradicionalmente, são primeiro da região sul, região sudeste, onde Bolsonaro, a gente sabia, iria sair na frente. Mas é impressionante como esses dados foram se aproximando e, como o Rafa bem lembrou, no relógio dele, por volta das 6h45, houve o ponto de virada aqui. E aí, mas a tendência virou uma reta é absolutamente reto, de queda de Jair Bolsonaro e de crescimento de Lula. Daí a afirmação da Dani agora, pelos votos que faltam. Rafa já nos mostrou isso em gráficos, a Dani traz mais essa informação. Os próximos votos a chegar seriam apenas para Lula, mantendo essa tendência. 98,2% de urnas apuradas. Lula aparece agora com 50,79% dos votos válidos. Bolsonaro caiu mais um pouquinho, 49,21%. Tem muita gente fazendo essa apuração, melhor Jair. Com a apuração de 2014, mas a acabou 2014, 100 anos de sigilo. Concretizou, confirmou a virada da ex-presidente. Agora a gente vai saber depois das 8h30 quem é da noite, com o Jair 88% dos votos apurados. Ou seja, ela só virou com 88% da apuração já concluída. A Dani até lembrava, estava em Belo Horizonte e viu ali a festa ser desfeita aos 48 do segundo tempo, né, Dani? Sem medo Dessa de vez ser aqui, a disputa feliz. é mais acirrada, porque no final das contas ficou 52-48 para Dilma Rousseff, né? A gente não sabe como vai terminar isso aqui, mas está difícil chegar em 52 aqui. Como Foi vai a terminar virada isso com aqui? Dilma e Aécio? mais de 8h30 da noite. Aqui a virada foi com 67,70% dos votos válidos, aí E lá 6,44. 88. E lá 88% Ô, em Rafa, 2014. atualizou aqui para mim, segundo meu Minas Gerais. Minas Gerais, Dani, 90, olha, não, isso aqui é Brasil ainda, deixa eu ver aqui. Isso. Minas Gerais, vamos ver, Minas Gerais, 95,15%, Pronto. 49,91% para Jair Bolsonaro e 50,09% Apertado, para Minas. Amplia mais um pouco, então, Minas ficou dividida. mini frente, né? Mas que vai manter o resultado de primeiro turno, com Lula vencendo em Minas Gerais e vencendo no Amazonas, Bahia estados ainda que faltam sempre espelham seus 2% das urnas também, viu, Dani? Não é muita coisa, 72 mas a é que vai vir 27. voto para Lula, E né? veja que Bolsonaro chegou a fazer parabéns, 29, né, no baianos. início, e agora parece que estão entrando os votos, né? E ele perdeu um pouco do fôlego que havia conquistado. Ceará praticamente É no terminou. Maranhão, querido, no Maranhão que a gente ainda tem voto para entrar. Parabéns, No Maranhão- cearense. Parabéns no ao Maranhão Nordeste. Faltam 7,5%, está dando 7-3 pro ex-presidente Lula. Então, Maranhão. de onde falta um pouco mais de voto, em Amazonas. nenhum lugar falta muito, mas de onde falta um pouco mais de voto, a tendência Aqui que no virem mais Sul, votos gente, de fato, como a Dani o que lembrou, ocorre para é que o pessoal tem uma vida presidente, melhor. ex-presidente E Luiz Inácio Lula da Silva. São Paulo tem dificuldade falta só 2% de das urnas, e a diferença aceitar está nesses 11% aí já há muito, ideias praticamente desde o início da apuração. ou Desculpa, Rafa, eu quase projetos cortei. Agora com temos cunho social. 98,34% de urnas apuradas. Mas Lula é- cresceu 0,01% tempo. dos votos válidos. Porque a gente sabe que a gente trabalha foi para 50,8% e vive em sociedade. dos votos válidos. Bolsonaro agora aparece somos com uma ilha. 49,2% Não podemos ser dos apenas votos válidos. individualistas. É possível dizer que Temos que olhar Minas, o lado a gente tem social. essa informação, né? O primeiro Isso é turno, Lula importante. ganhou com uma diferença um Tá pouco aí o maior. SUS. 500 mil votos. Se o Bolsonaro Marcos, foi a dianteira de Lula em tivesse Minas investido na Gerais. A apuração vacina, não acabou ainda, mas a ele princípio teria que a gente eleito. está vendo é Olha que Jair só Bolsonaro conseguiu tirar um pouco como de foi diferença. pouco O que a a gente diferença. está constatando Isso aqui é nesse culpa momento, né? dele A não gente ter investido na constata vacina. que a entrada da máquina Só isso. de Zema no A economia estado foi uma merda. fez diferença a favor do presidente Paulo Jair Guedes Bolsonaro, só sim. fez declarações Primeiro porque, errôneas. Depois a gente pode até olhar no Magic Wall ali com Mas o mesmo Rafa, assim, o né, pessoal ainda como confiou é que estava nisso. a distribuição. Mas a o gente Lula vai cresceu e o Bolsonaro cresceu. Mas colocar a máquina, ele Foram 5 a pontos entrada da no máquina lugar dele primeiro eram turno, na 5 história. pontos que pro Lula Lula. tinha e a Agora entrada não da chegamos. máquina Os fez próximos diferença. anos O vão que é dizer isso, isso. Daniela?
prefeitos, Bom, vereadores, eu acho que vou fazendo terminando por campanha, aqui. levando o seu nome, organizando, tendo um comitê para você. Campanha nas cidades pequenas, Sem Minas medo tem mais de de ser 600 feliz. municípios. Não vamos ou virar seja, é cidade comunismo, pra esquecem caramba. isso. Nessas cidades, Não vai ter essa perseguição às estrutura, igrejas. ter um prefeito que sabe quem é quem tem voto onde fica o eleitor Não vai conservador, ter banheiro é unissex, imprescindível. E essa máquina nem fez mamadeira diferença. de piroca. Pra Lula teve uma atualizaçãozinha, Todas mas as segue fake mantendo news aí em foram derrubadas. 49,2% o presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos transformar o Luiz Brasil. Inácio Lula da Silva, 50,8%. O problema nunca foi corrupção. De novo, se você chegou O agora, problema é né, o a antipetismo. eleição apertadíssima mesmo, né? O Mas medo do nesse momento pobre faltam entrar ascender na vida. votos do Maranhão significativamente, ainda Não gosto de 8% pobre, né? de votos para entrar no Maranhão, e em Minas Gerais, Lula onde ganhou, Luiz Inácio gente. Lula da Silva há pouco ultrapassou Dani, Jair agora há pouquinho, Bolsonaro. Vamos eu vi unificar aqui uma o barulheira Brasil. aí na Avenida Paulista, Vamos parecendo pacificar. um barulho de estádio Vamos de futebol, entregar que as faz tempo que eu armas. tinha visto. Tá absolutamente repleta de gente. Vamos confiar A e Avenida vamos fazer o Paulista, Brasil nesse crescer de momento, novo. às 7h50 da noite. Mas a gente Vamos pede ser felizes, paciência vamos? então, porque não tem vitória definida ainda. Com 98, eu não lembro qual foi a última eleição que a gente descobriu, com 98,45% das urnas apuradas, você não conseguiu dizer quem era o vencedor. Claro, a gente percebe ficar mais um pela pouquinho. curva da apuração, de onde ainda podem vir os votos, Lula aparece como favorito neste momento. 98,5% das urnas apuradas, Lula ganhou mais 0,01% de votos válidos. 50,81% contra 49,19% de votos válidos. Mas matematicamente ainda não podemos cravar. Pelas tendências que vimos nos gráficos e principalmente de onde os votos ainda precisam chegar, Podemos é cravar. praticamente certo que esse quadro não deve A diferença se alterar. A diferença está se De mantendo. 1.882.619 votos. Olha, de eu pensei que pouquinho em fosse pouquinho, às vezes de 40 mil votos, menos. 50 mil votos a cada Eu chutei atualização, 1.400.000. essa diferença já chega a esse volume que Rafael Colombo acabou de nos passar. Gente, Olha, a Bahia avançou, hein? matematicamente, a gente já pode falar que a virada ela não acontece mais. Por Exatamente. quê, Márcio? A virada ela não acontece mais, matematicamente falando, por conta da questão do fluxo dos votos, de onde esses votos estão vindo e como esses votos têm sido distribuídos Galera, pelo próprio amanhã, ritmo da apuração. segunda-feira, expressão todo mundo vai ter que trabalhar. matematicamente, esses votos, A não ser a que gente não você sabe. seja Se um eles forem rentista todos que pra viva de Bolsonaro, Tem renda. volume de votos Exato, suficiente. Então essa você é tá a tranquilo. pergunta, por isso que eu perguntei Restante no do nosso povo, Twitter se a maioria de quanto falta, nós por exemplo, em votos vai ter que do trabalhar. Maranhão. Se todos os Então, votos relaxa. do Maranhão fossem E para um mesmo candidato, caminha a tua Bolsonaro vida. por exemplo. produziria, Caminha a tua perfeito. vida. Então, Agora, isso se produziria, tiver erros muito no governo Lula, a gente provavelmente, tem que criticar. Não, porque a distância é de 2 milhões A gente de vai votos. apontar Maranhão os tem, dedos 4 quando milhões de tiver eleitores. Mas e Opção, Maranhão por mais exemplo. Minas? E Maranhão Falta, mais nós Minas e precisamos saber Rio? quanto. Rio Agora, a Grande do gente quer Sul. investigar a corrupção do governo Bolsonaro. Das urnas E apuradas, isso não temos daí os números é absolutos. imprescindível. Mas a cada 10 Porque votos, houve 7 muita vão pra Lula corrupção e no governo 3 pra Bolsonaro. A Então, tendência- Bolsonaro com o Maranhão, não é Lula vai inocente. ampliar a vantagem. A Vamos lá tendência pra- está se Tá mantendo. bom? Vamos lá para Minas Gerais O agora, Lula, pra ver como andam as o coisas lá. Lula, Em Minas o Gerais, Lula é inocente. faltam um pouco mais Vai de lá 4% pra das lei urnas pra serem e veja apuradas. se ele não é Dificilmente inocente. esses 4% vão Ele não é descarregar um candidato só, porque descondenado. A gente está vendo aqui quase que uma, Ele foi uma divisão de absolvido, um voto para um. os Então, a processos foram tendência é de anulados manutenção em e Minas ele Gerais. volta a estaca Outro zero, ou grande seja, colégio a condição eleitoral, o Rio, de já inocente, praticamente encerrou a desde votação. que prove São Paulo, o contrário. Deixa eu ver aqui como é que estão as coisas. São Aprenda um Paulo, pouco de falta direito pouquíssima coisa, mas a pra não falar diferença besteira é mais ou na menos internet. a mesma. Tchau. E é isso, minha gente. Porque Basicamente agora tá faltando eu vou Maranhão comemorar e Minas sem Gerais. medo O crescimento de tem sido ser constante, Rafa, feliz. com 98,61% de urnas apuradas. Lula aparece agora E com se você quiser, olha 50,82%. só, Isso dá e dá um 0,02% Google. a mais em relação à última Porque tá atualização. tudo no Google. E Bolsonaro caiu Bolsonaro é 0,02%. corrupto. Agora, nessa reta E final, o crescimento está sendo graças um pouco menor. a Deus, Deus Já é foi brasileiro, 0,03%, que tirou esse cara 0,04% de a lá. mais para Lula cada O atualização. anticristo. Nesse momento a gente percebe No mínimo, 0,02% indecoroso, a mais para Lula. para utilizar apenas. assim um O suficiente eufemismo. pra aumentar Mas assim, essa eu como diferença cristão em mais de vejo o 1 milhão de Bolsonaro votos. como O Edu me um corrigiu aqui, acho que a anticristo. gente chegou num bom termo, né? Ah. Matematicamente, se todos os votos que Vamos ver. faltam ainda fossem para o mesmo candidato, aí poderia ter uma virada? Provável. Por isso que Mas matematicamente não podemos cravar. Sim. Estatisticamente podemos. Sim, sim, sim. Estatisticamente é possível cravar que não ocorre mais uma virada. A grande questão Lula agora lá. é saber qual vai ser o placar Cresce a final da esperança. eleição. Mas A estatisticamente é impossível Esperança que, é a última dada que morre, a distribuição galera. dos votos, Ela haja morre nesse também, momento tá?
uma virada entre Lula vamos ficar de olho, vamos Jair fiscalizar. Messias Bolsonaro. Tem nova atualização, Márcio. E como a gente falava desde o começo, a cada atualização a gente vê uma tendência fixa de crescimento de Lula e queda de Jair Bolsonaro. Isso começou lá por volta das 5h15 e está se mantendo agora, 7h54, quando chegamos a 98,68% de urnas apuradas, com Lula aparecendo com 50,82% dos votos válidos, mantida a atualização anterior. Márcio. E Jair Bolsonaro com 49,18% dos votos válidos. Olha só, eu acabei de receber a informação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já está chamando para se pronunciar após o resultado das eleições. Porque, né, como eu disse, há essa preocupação em corroborar e trazer a segurança do resultado tão logo ele seja oficialmente declarado. Mas ele foi ao TSE? Ele foi convidado para assistir essa apuração no TSE? E foi o único que não foi. Rodrigo, quando vence, ganha. Para corroborar, ele tinha que estar lá no TSE realmente acompanhando essa apuração. Eu conversei com o Arthur Lira pelo telefone para entender na noite de sexta-feira, né? E ele disse, olha, eu quero ser um agente sempre da mediação. Por quê? Porque os ânimos estão acirrados. Então eu vou ficar em terreno neutro, vou estar em Brasília, eu estarei na Esse cara vai estar bem. Câmara. E assim que acabar a eleição eu vou me pronunciar. Mais neutro que a justiça? Mais neutro que a estranho, justiça. Né? Pra gente entender um pouco como ficou, aonde chegou o nível de animosidade nessa eleição. Então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, dispara aviso, vai falar em instantes na Câmara dos Deputados, porque, como eu disse, estatisticamente não há risco de ocorrer virada aí, Márcio Gomes. Olha, só para... Aumentou no Maranhão aqui, viu? 94,28%, está faltando um pouco mais de 5%. Aí, Maranhão. E continua a proporção Maranhense. De cada 10, 7 para o Lula, 3 Parabéns. para o presidente Bolsonaro. Deixa eu ver como é que está em Minas Gerais aqui. Em Minas Gerais. 96,13, 50,12, 49,88. Parabéns, seja, mineiros. A cada apuração que a gente tem nos estados, a gente percebe que os votos que faltam estão indo em maior quantidade para Luiz Inácio Lula da Silva do que Jair Bolsonaro. Por isso que, como diz a Dani, estatisticamente já se pode falar que a virada é impossível. Porém, matematicamente, a gente precisa esperar a palavra final do TSE. Os computadores do TSE seguem recebendo esses votos, fazendo a totalização, e a gente traz esses números enquanto eles aparecem ao vivo em Brasília. Agora estamos com 98,77% das urnas apuradas e não houve evolução. 50,82% dos votos válidos. Para Lula, 49,18% dos votos válidos. Bolsonaro! Márcio, as manifestações não estão esperando. Break news! Break news! São 7h57, nós temos imagens ao vivo de São Paulo. Deixa a imagem tremendo mesmo, gente. Nós já temos a definição. Eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Lula lá! Terceiro mandato à frente da presidência da República do Brasil. Já era. Imagens ao vivo da Avenida Jair, Paulista, diante da tela da CNN Brasil. Uma multidão acompanhou essa apuração, voto a voto. Coisa linda. Percentual a percentual. É nóis. Imagens é o ao povo vivo de novo no do lado poder. de fora do hotel onde ele acompanhou essa apuração, aqui pertinho da Avenida Paulista. É nóis. A expectativa é que o candidato do PT venha aqui para a Avenida Paulista. É uma questão de metros. Ele está muito perto desse ponto central de festejos, quando já podemos cravar pelas informações do TSE, Lula eleito presidente do Brasil pela terceira vez. Coisa linda! Márcio Gomes já tem repercussão. O senador Jean Paul Prates diz o seguinte do PT: o momento é de celebrar a oportunidade de mais uma vez contribuir para melhorar o país. Foi uma eleição muito dura contra o adversário. 500 anos sendo governado pela direita. A do Brasil com Lula falou mais alto. Aí chegou um partido dos trabalhadores. Porra, dos trabalhadores. Fala nesse instante, então, quer dizer, dentro de minutos, né, o presidente da Câmara, o TSE vai trazer aquela quem é empresário, quem é dono, quem manda, não gosta disso. Não gosta dos trabalhadores se organizando, TCU e com o presidente se articulando, do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e ganhando poder.
de Alexandre Parabéns, de Moraes, trabalhadores Luiz Inácio brasileiros Lula da Silva que souberam volta para um escolher terceiro mandato, o depois de ter próximo passado presidente do 580 Brasil. dias preso, depois de ter Como eu sido disse no início, eu afastado preferiria da o eleição Ciro de Gomes. 2018 pelo juiz que hoje Mas está entre ao o lado de Bolsonaro e se engajou na campanha até qualquer o ponto de outra aparecer nos coisa, debates para treinar eu o ia atual escolher presidente. Presidente Jair qualquer outra Bolsonaro, coisa. e até o momento, Rafael Colombo Porque o ainda Bolsonaro não é cristão. se manifestou. Bolsonaro Eu vou buscar não nas tem redes, um nas bom redes, coração. se houve alguma fala. Luiz Não Inácio é Lula da Silva fez o uma cidadão postagem do bem. há 9 minutos. Ele É o escreveu, cidadão da milícia. democracia, E agora a uma gente vai foto pegar celebrando todos os a crimes vitória, do Bolsonaro. democracia, a mão dele, Tenho Luiz Inácio Lula da certeza Silva, que o sobre Bolsonaro a bandeira vai parar do na Brasil. cadeia, Lula, eleito assim como seus presidente filhos, da assim como a República, Carla Zambelli, agora, com esse assim placar como o Roberto Jefferson. tão apertado, Vai tão ser lindo apertado, pegar é essas tão pessoas que possível fizeram, dizer já agora que chega que com causaram um desafio imenso de pegar um essa país dor dividido no Brasil. ao 700 meio. mil mortos. São 8 horas da noite e você está acompanhando Pelo uma amor página de Deus. histórica da democracia brasileira, da história da CNN Brasil também, a nossa Amém. primeira eleição geral, Amém. a nossa primeira eleição Lindo, nacional como referência maravilhoso. em jornalismo isento, imparcial, Parabéns, colocando brasileiros. sempre à frente de tudo, Especialmente os de Minas fatos. Gerais, E os fatos nos do levam à Amazonas, seguinte conclusão, do como já Maranhão, destacaram aqui Márcio do Gomes Nordeste. e Daniela Lima. Luiz Inácio Lula da Vocês Silva será o sabem primeiro presidente da República entender a o que é cumprir ser 3 brasileiro mandatos. Ele de foi eleito fato, pela primeira vez, vencendo que José colabora, Serra, que lá em contribui, 2002 do que PSDB, trabalha, foi reeleito que em 2006, ajuda, vencendo Geraldo que Alckmin, doa. que hoje é seu vice, Geraldo Alckmin. Geraldo grande Alckmin. adversário do PT ao longo de quase 2 décadas, é eleito É o agora vice-presidente. vice-presidente da República. Todo Luiz mundo Inácio se aliou Lula da ao Silva, Lula. que conseguiu Até o eleger a Amoedo do sucessora Partido Novo. 2 vezes. Dilma Rousseff Até o sofre um processo de Amoedo. impeachment em Do meio a uma Amoedo grave ao crise PCdoB. econômica e as graves acusações Olha só de o que o Bolsonaro corrupção fez. envolvendo Foi o gente melhor graúda do cabo PT, eleitoral do primeiro no Lula. Mensalão, mas especialmente na Lava Jato. O melhor muito bem cabo pontuado aqui eleitoral pela do Lula. Dani Lima. Não No dia 7 de abril apoiou a de vacina. 2018, Luiz Erro. Inácio Lula da Silva vai Crasso, para Bolsonaro. cadeia, vai cumprir O brasileiro- pena em Curitiba por o brasileiro corrupção sabe do passiva valor da e lavagem vacina, de dinheiro. Bolsonaro. Passa 580 Sabe como é importante, dias preso na sabe que a gente não carceragem da vira Polícia jacaré. Federal. É solto Não a vira partir de uma jacaré, decisão do Bolsonaro, Supremo quando Tribunal toma Federal, vacina. que Não determina existe que a partir chip, daquele momento Bolsonaro. alguém só pode ser condenado a partir do trânsito Pessoal da Terra em plana, julgado, ou seja, quando não houver vocês foram mais derrotados. recurso. Lula A sai Terra da plana cadeia, não vem a existe. Vaza Jato, são descobertos diversos Terra plana documentos, foi diversas derrotada conversas que nessas o Supremo eleições. Tribunal Federal entende. Parabéns, que indicam povo que Luiz Inácio Lula brasileiro. da Silva não Vamos tem agora direito a um julgamento pacificar os justo, ele foi ânimos, julgado por um respeitar juiz parcial. as eleições, Quem diz isso? O porque as Supremo nossas Tribunal urnas Federal. são Lula tem confiáveis. Os direitos políticos Eu sou da área de restabelecidos TI. e a partir daquele Não momento vai- começa a vem com construir papo uma pra cima de candidatura mim, que porque sai vitoriosa, como se bem você tem lembrou conhecimento, a Dani Lima, discuta sai com vitoriosa, argumentos. mas é o resultado Eu mais gosto de apertado argumentos. de uma eleição nacional Deixa aí nos comentários. desde 1989. Parabéns, povo Collor brasileiro. e Lula, em 2014. Foi uma das Dilma melhores e Aécio. eleições Nenhuma delas, apesar em de serem resultados décadas. apurados Olha e apertados naquela época como da eu história estava do país, desanimado. nenhuma dessas E eleições agora eu tô foi tão feliz, apertada quanto a desse sem ano. medo Jair Bolsonaro é o primeiro de ser presidente feliz. da República que não consegue se reeleger. primeiro. Mesmo assim, Dani, Márcio mostrou muita resiliência e potencial Ah, político, sim. porque o país vem mal das pernas Dividido. economicamente há muito tempo, embora alguns dados macroeconômicos E sejam teve a positivos, corrupção do PT a vida também, né? das pessoas está longe Não vamos de ter esquecer identificação com os dados Não. macroeconômicos. Houve a pandemia, a forma como o governo Bolsonaro lidou também com é a corrupto. pandemia, o jeito como o presidente lidou com a pandemia e mesmo Corrupção assim é uma coisa ele obteve intrínseca uma votação no ser humano. A absolutamente gente tem que importante, coibir mas o tempo isso todo. ficou para trás a partir Mas ela é de 1º intrínseca. de janeiro de Não existe 2023, salvadores da pátria. o ex-metalúrgico, Lula não vai salvar fundador nosso do Brasil. PT, A gente vai ter 2 que trabalhar vezes presidente da República, e cobrar subirá dele a rampa do tudo Planalto que ele prometeu. com Geraldo Alckmin. É esse papel que eu vou Se fazer. imaginar que essa festa esteja Ficar acontecendo também em outros pontos do Brasil. analisando Mas a imagem diante e da sede criticando da CNN nos Brasil, momentos certos, onde a multidão quando começou precisa ser a criticado. chegar aos poucos para Elogiar, acompanhar no telão que existe na porque nossa
na nossa fachada, trazendo os resultados, assim como no primeiro turno, foi mostrando a confiança que as pessoas fiscalizar, na nossa que é o papel de todo cidadão. Avançando de forma cidadão, lenta e emocionante, em grego, o número foi aumentando, político. até que a Polícia Militar teve que fechar as duas pistas da Avenida Paulista, bem diante da sede da CNN Brasil, para tornar aqui o em grego é coração polis. dessa celebração. Lula eleito presidente Quem da mora República. na polis Ele é o acompanhou político. o candidato do PT, acompanhou Todo mundo essa é político, apuração todo mundo é cidadão. a cerca de 2-3 quadras aqui deste ponto onde Parabéns, nós estamos. Brasil. E a expectativa é que o candidato voltamos na venha próxima até semana a Avenida para Paulista. falar É preciso da presidência um cordão de segurança, talvez um cargo mais alto, para ele Jair se destacar. Messias Mas Bolsonaro. a ideia é que essa celebração E também falar aconteça agora do Lula. e dure eu tenho muita coisa para falar do Lula. Adentro. Inclusive uma carta que eu deveria ter escrito para ele e não escrevi. Lula, acompanhou essa apuração vamos conversar. em Brasília. Informação que tchau, nós tínhamos meus amores. é que ele Tudo de bom para vocês. E amanhã, lembre-se, vamos trabalhar. Porque somos trabalhadores. Ainda não temos qualquer Se não vives de pronunciamento, renda. anúncio do candidato.